Olá, bom dia, na santa e bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que seja um dia próspero, um dia abençoado, um dia feliz, na presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Amém? Este que vos fala é o pastor Orley Medeiros, aqui da Assembleia de Deus Missão em Piracaia, São Paulo. E estamos aqui todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, para meditar na Palavra de Deus e compartilhar com você também uma pequena oração. Amém? Seja muito bem-vindo nesta manhã, a esta live, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Louvado seja Deus. Eu quero meditar com os irmãos a Palavra do Senhor, aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 37, e o versículo de número 6, que nos diz assim: E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Amém? Meus amados e queridos irmãos e amigos, nesta manhã, eu quero dizer que nós, muitas das vezes, Muito bem. Então aqui nós estamos nesta manhã gloriosa, maravilhosa, abençoada, para compartilhar com você a palavra do Senhor, como eu já disse. E quero dizer que o sonho e a realidade, né? Eu coloquei aqui no título da live: sonho e realidade. Há uma diferença entre sonhar e há um grande abismo entre o sonho e a realidade. O contexto dessa história que nós lemos sobre José, e uma história extremamente conhecida de todos nós, é que José, ele era um homem que, primeiramente, claro, naquele momento ele era o filho predileto de Jacó, e os seus irmãos o invejavam, porque você sabe que numa família, por mais que o pai ame a todos os filhos, acaba sempre tendo aquele um que é um pouco mais paparicado, né? E talvez no caso de José, mais por conta das qualidades que ele tinha, qualidades excepcionais, qualidades espirituais e um senso de responsabilidade que talvez os seus irmãos não tivessem, né? Enquanto que os seus irmãos viviam um tanto assim meio desregrados, José, ele era um moço que tinha ali um compromisso especial, separado com o Senhor, nosso Deus. Então, todavia, ele, sendo essa pessoa, ele era uma pessoa que estava ali ao lado do seu pai, jovem ainda, bastante jovem. E o que me chama a atenção é que ele sonhou, né? Ele sonhou primeiramente um sonho onde ele via estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E depois ele teve o outro sonho, né, que ele via o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam para ele em terra. Imaginem vocês uma pessoa que já não era muito bem vista pelos irmãos, e agora mais ainda por conta de que ele sonhava sonhos que indicavam que os seus irmãos o serviriam. Claro que ninguém gosta desse tipo de abordagem, desse tipo de sonho, mas o que eu quero trazer aqui é uma visão um pouco mais para frente desse momento, dessa história, porque José, ele sonhou esses sonhos aqui, mas Deus não revelou para ele os processos
que levariam à conclusão desses sonhos. Por isso que eu coloquei no título desta mensagem, sonho e realidade, que são duas coisas bem diferentes, não é? Ainda que o sonho ele possa se cumprir na íntegra, mas a realidade posterior ao sonho, às vezes ela é uma realidade um tanto complexa, difícil. E todos nós sonhamos com muitas coisas, não é verdade? A gente sonha sonhos de Deus e sonhamos também sonhos nossos, pessoais, né? Às vezes a pessoa fala, eu tenho um sonho de tal coisa, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo. E, enfim, sonhamos com muitas coisas. E acontece que há um momento de preparação para o cumprimento daquele sonho. E na vida de José, esse período entre o sonho e o que aconteceu, ele passou por um período de uma realidade bastante triste, bastante severa. Então sonhar é bom, sonhar é coisa, quer dizer, sonhar sonhos bons, né? Porque se você sonhar pesadelo também, não dá nem pra, como diz outro, cai fora desse negócio de sonhar pesadelo. Quando a gente sonha sonho bom, a gente imagina que logo em seguida aquele sonho se cumprirá. Ou quando você sonha os seus sonhos e você imagina ser, por exemplo, dono de um negócio, você ter a sua casa própria, você, enfim, conseguir um emprego melhor, todas essas coisas aí são sonhos pessoais, que não são errados, que Deus permite, faz parte da vida. E dizem alguns que o dia que você para de sonhar, você para de viver. E talvez seja uma realidade mesmo, né? Então, José ele sonhou esses sonhos, e agora José ele conta os sonhos para os seus irmãos que já não gostavam dele. Parecia uma provocação. Não é que ele estava provocando, mas ele precisava contar os sonhos, porque isso tinha que ficar registrado. Porque se posteriormente ele fosse levado ao Egito, né, carregado consigo aqueles sonhos, e lá na frente acontecesse tudo o que aconteceu com José, e ele voltasse para os seus irmãos e falasse assim, olha, é que lá no passado eu tive um sonho que vocês realmente viriam para o Egito, e eu aqui já seria governador, tá, aquela coisa toda, e vocês iam inclinar-se para mim, iam comer na minha mão. Imagine você que situação complexa seria, né? Mas todavia José ele apenas sonhou sonhos, e Deus não revelou a ele o pós-sonho, ou seja, a realidade que ele haveria de enfrentar. E eu agradeço a Deus também, queridos, porque se Deus ele for revelar o futuro para a gente, todos os pormenores do nosso futuro, a gente nem vive. Porque a gente pensa que sonhou, realizou, mas uma realização sem dor, uma realização sem problema, uma realização sem dificuldade. E nós sabemos, eu sei, você sabe, que as coisas não funcionam desta maneira. É bem diferente da nossa imaginação. Aqui na cidade de Piracaia, às vezes, eu vejo pessoas abrindo seus comércios e elas pegam talvez lá o seu fundo de garantia, pegam seu dinheiro e vão lá, alugam o ponto, montam a loja, deixa tudo bonito, arrumadinho, sabe? É porque era o sonho da pessoa ter aquele comércio, ter aquele negócio. Mas infelizmente, às vezes, ela não fez aquela pesquisa de mercado, ela não foi saber se o produto que ela está vendendo já está saturado na cidade. E o que acontece? Infelizmente, às vezes a pessoa ela abre o comércio e dali a pouco, não muito tempo depois, ela já é obrigada a fechar o seu comércio. Então ela sonhou, mas a realidade foi muito diferente do sonho que ela teve. Então, meus queridos, a gente precisa compreender que existe esse processo todo entre o sonho e a realização. É bom sonhar, como eu já falei, é bom, né? Mas sonhos de Deus, tá? E os sonhos que ele teve eram sonhos de Deus. Não eram sonhos dele próprio, eram sonhos dados pelo Senhor. Mas agora José vai enfrentar uma realidade
totalmente oposta da possibilidade do cumprimento dos sonhos dele. Aqui tem várias lições que nós podemos aprender, tá? Muitas lições que a gente pode aprender. E então veja bem, então ele conta os sonhos, seus irmãos ficam com mais raiva dele. Um dia seu pai manda ele ir ao campo, né? Que às vezes eles ficavam vários dias acampados cuidando das ovelhas, em vários lugares diferentes. E seu pai manda José ir ter com eles. Quando ele vai aos seus irmãos, eles olham para ele e falam assim: lá vem o sonhador mor, quer dizer, lá vem o sonhador oficial. Sabe aquelas pessoas que só vivem sonhando? Então eles consideraram José como o sonhador mor, aquele que só sonhava, tá? E na realidade que eles intentaram mal contra a vida de José. Deus abençoe o irmão Hinaldo aí, que entrou na live através do Facebook. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Continuando aqui, então, José agora, ele vai passar pelo processo de uma realidade triste. Após o sonho, vem um período de realidade que não é muito bom. E foi isso que aconteceu na vida de José. Então, José, ele vai ter com seus irmãos, e os seus irmãos falam assim: olha, nós vamos dar um jeito nesse camarada. Na verdade, que alguns intentaram matá-lo, tá? Mas aí Rúben, que era o irmão mais velho, interviu e falou assim: não vamos matar o nosso irmão, a gente não pode fazer isso daí. Mas aí ao mesmo tempo vinha lá uma caravana de ismaelitas, né, do outro filho de Abraão, e eles falaram assim: por que a gente não vende ele como escravo? Vamos vender ele como escravo. E aí eles falam assim: mas o que a gente diz para o nosso pai? A gente tira a túnica dele, molha no sangue aí de um cordeiro, aí, de uma ovelha, e diz que uma fera, sei lá, comeu ele pelo caminho, e nós só encontramos a túnica dele. É como se a túnica ali não estando rasgada, não estando dilacerada, como que a fera ia tirar a roupa dele, né? Seria até impossível isso acontecer. Mas todavia eles intentaram isso daí, fizeram dessa maneira e venderam José para aquela tribo de ismaelitas. Agora, irmãos, pense comigo uma coisa. José agora é colocado como escravo no meio de uma caravana de ismaelitas. Na sua opinião, você acha que ele tinha convicção de que o sonho dele ia se cumprir? Ou de repente ali ele achava que o sonho dele, ou que os sonhos que ele teve, estavam se esvaindo? Eu, na minha humilde opinião, eu acredito que naquele momento, José ele falou assim: e os sonhos? Onde é que ficaram os sonhos agora? Eu não estou entendendo mais nada. Não estou compreendendo mais nada. E ele vai embora. E com ele, no seu coração, a esperança do cumprimento dos seus sonhos. E os irmãos bem conhecem a história. Sabem que ele foi levado para o Egito por esses ismaelitas. E chegando no Egito, ele é vendido como escravo para Potifar. Ele era um jovem bonito, era um jovem assim bem vistoso, e ele era inteligente, né? José, ele era inteligente, mas mais do que inteligente, José, ele era um homem, ou um jovem espiritual, que buscava a Deus e servia a Deus. Então existia um propósito, um projeto de Deus maravilhoso na vida deste moço chamado José. Mas eu quero ficar nessa parte. Ele sonhou, mas a realidade posterior ao sonho não era favorável ao cumprimento do seu sonho. E eu não sei se você está passando essa fase na sua vida, né? Se você está passando por esse processo, por esse tempo, na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada, que você sonhou, que às vezes até mesmo Deus ele prometeu, através da sua palavra, algo para você, mas que no presente momento, você está vendo tudo acontecendo de forma oposta ao sonho. Porque essa é a realidade após o sonho, né? A gente sabe que como a gente costuma dizer, a gente enfeita demais o pavão. O pavão ele já não é enfeitado, o pavão ele já não é todo, né? Quando ele abre assim aquela parte assim das penas dele, fica muito bonito, né? É muito lindo você ver um pavão. Agora imagine você enfeitar uma coisa que
já é bonita por natureza. Então por isso que a gente fala, enfeitar o pavão. E muita gente enfeita o pavão. Ele sonha, ele idealiza, ele projeta, e na cabeça dele está tudo certo, tudo bonito, não vai acontecer nenhum problema, vai dar tudo certo, só que não, né? Só que não, essa é a realidade, tá? E às vezes, se você está vivendo esse tempo na sua vida, eu quero dizer que se o sonho que você tem, ou o sonho que você teve, ele é um sonho de Deus, não importa o processo, o sonho ele vai se cumprir, ele vai se tornar realidade em algum momento da sua história. Então José ele é vendido para o Egito, né? A história é bastante longa, não vai dar para mim falar tudo sobre esse assunto aqui. Todavia, quando ele chega na casa de Potifar, como ele era inteligente, sábio, né? Uma pessoa que não deixava para amanhã, ele sempre se envolvia em fazer o melhor, né? E ele começou então ali a se destacar dentre os demais criados na casa de Potifar. E graças a Deus que aquele moço se destacou e Potifar intentou colocar ele como chefe sobre toda a sua casa. E foi o que Potifar fez. Colocou ele sobre toda a sua casa, deu a ele liberdade para ele mandar, desmandar, comprar, vender, fazer tudo o que ele bem entendia. Só Potifar ele falou assim, olha, só a minha mulher te é vetada, mas você pode fazer o que você quiser aí, tem liberdade. Só que a mulher de Potifar, como vocês conhecem a história, se engraçou com José, porque ele era um moço bonito. Não sei se Potifar já era meio velhão, sabe? E aí a mulher se engraçou com o rapaz lá, com o jovem. Só que ele, como sendo um moço íntegro, né? Ele não cedeu à tentação. E por ele não ceder à tentação, ele foi caluniado, ele foi injustamente ali denunciado pela própria mulher de Potifar. E Potifar, não tendo o que fazer, jogou José em uma prisão. Então você veja a realidade, ó. Primeiro, vendido pelos seus irmãos para uma tribo de ismaelitas. Ele achava que os seus sonhos já eram, que não iriam se cumprir. Depois ele é vendido lá para Potifar, tá? Quem sabe nesse momento reavivou no coração dele a esperança da realização do sonho. Mas novamente, diante de uma calúnia, diante de um processo de difamação, ele é novamente jogado numa situação de desprezo completo. Ele vai para uma prisão. Aí que eu acho que, na minha opinião, foi assim, agora que o sonho vai se cumprir mesmo. Porque lançado na prisão era para morrer. Potifar, na verdade, poderia ter matado a José. Mas como ele gostava muito de José, ele preferiu evitar de matá-lo, preferiu colocá-lo em uma prisão. E José agora na prisão se destaca entre os demais presos. Você vê que não é o lugar que faz você se destacar, não é o ambiente, é você que muda o ambiente, você que altera o ambiente onde você está. Que tem muita gente que fala assim, eu não vou para frente por causa que o meu patrão é isso, eu não vou para frente porque essa empresa aqui não presta, eu estou na igreja, eu não vou para frente porque a igreja não presta. Enfim, a gente inventa um monte de situações que não são reais, tá? Muitas vezes está apenas na nossa cabeça. José prova o contrário de tudo isso daí. Aonde ele chegava, o que acontecia? José se destacava. José fazia a diferença. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Porque uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, aonde ele chega, aonde ele põe a planta dos seus pés, Deus está com ele. E Deus estava com José. E Deus está conosco também nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Para mim, concluir essa parte para a gente poder orar. José, então ele agora na prisão, talvez falando assim, meus sonhos agora que foram mesmo embora pro ralo, pro buraco, acabou. E ali ele estando ali, cuidando dos outros presos, olha que incoerência tremenda, né? O carcereiro, ali quem cuidava da prisão viu tanta graça nele, falou assim, toma a chave da prisão aí, cuida dos demais presos aí para mim. E ele ia embora para casa dormir tranquilo, porque ele sabia que José era fiel. Uma pessoa que é fiel, gente, ela transmite. As pessoas olham para ela e vê nela fidelidade, não é isso?
Dizem que o nome justo não está escrito na testa. Realmente não está escrito. Mas uma pessoa de Deus, uma pessoa íntegra, é uma pessoa que os outros olham para ela e falam assim, olha, essa pessoa é íntegra, né? Como foi no caso de Eliseu, que quando ele passava lá em Sunem, a mulher falava, eis aí que passa um santo homem de Deus. Então ele era visto como homem de Deus. Mas não estava escrito na testa, homem de Deus, não é verdade? Então José era essa pessoa. Ali teve duas pessoas que teve um sonho, né? Eu estou aqui encurtando para terminar. Tiveram um sonho, o padeiro e o copeiro. Então o copeiro contou o sonho para José, José interpretou. O padeiro contou o sonho para José, José interpretou. E o sonho de ambos se cumpriu. O padeiro foi morto e o copeiro foi restituído ao seu cargo no Palácio Real. Mas quando o copeiro saiu da prisão, José falou para ele assim, olha, lembra-te de mim. Quando você chegar lá para Faraó, fala de mim para ele, né? Que eu estou aqui injustamente, que eu estou aqui passando por um momento de prisão, mas sem eu dever nada. Só que o copeiro se esqueceu dele. Se esqueceu completamente dele. Imagina a angústia de José. Sabe quando você está esperando uma notícia boa e essa notícia boa não chega? Você espera um dia, espera 2, espera 10. Aí talvez lá na mente, no raciocínio de José, ele falou, bom, é que eu acho que ele não deve ter chegado ainda na presença do faraó, mas eu acho que a hora que ele chegar, ele vai falar com o faraó. E nisso daí passou uma semana, um mês, um ano, 2 anos completos se passaram. Então José foi esquecido na prisão. E novamente, eu acho que José falou assim, bom, realmente aqueles sonhos não eram de Deus. Realmente aqueles sonhos eram coisa da minha cabeça, né? Até a oportunidade que eu tinha de alguém falar de mim para o rei, de um benefício que através da minha vida aconteceu na vida do copeiro, ele também não se lembrou de mim. Então esses sonhos, eles não eram de Deus. Vocês perceberam que entre o sonho e realidade é muito complexo, né? Você sonhar e você viver a realidade após o sonho é um momento extremamente complexo. E é por isso que a gente não pode desistir. Se você tem convicção de que realmente os sonhos de Deus estão na sua vida, que você recebeu algo da parte do Senhor, espere nele, que o seu sonho ele vai se cumprir, tá bom? Ele vai se cumprir. Mas não espere mamão com açúcar, não espere tempos fáceis, não espere que o vento sopre somente a favor, porque esse negócio de a gente falar assim, olha, Deus vai te abençoar, mas toda a bênção, ela tem o seu preço, pode ter certeza, tá bom? Não adianta a gente ficar inventando história, né? Não basta você apenas receber uma oração ou alguém abençoar você e falar assim, Deus te abençoe. Tudo tem um processo, gente. Vocês sabem disso. Até talvez melhor do que eu. Tudo tem um processo. Nada é fácil, tá? Mas uma coisa que é importante fazer é perseverar. Então José, ele perseverou em servir a Deus. José, ele perseverou em orar. José, ele perseverou em fazer o que era certo, mesmo vivendo um tempo completamente desfavorável. E eu espero em Deus que a gente guarde essa palavra no coração, que a gente tenha entendimento, sabedoria espiritual, para entender que há uma diferença entre sonhar e a realidade que nós vivemos. Tá? O sonho ele vai se cumprir como se cumpriu na vida de José. Tudo aquilo que ele sonhou aconteceu, mas não aconteceu do dia para a noite e não aconteceu da forma como talvez ele imaginasse. Mas aconteceu, porque o que Deus promete, ele não volta atrás. Amém? Teria muito que falar a respeito dessa palavra, mas eu fico por aqui. Eu quero convidar você a gente fazer uma breve oração e em seguida, né, nós terminarmos essa live. A nossa irmã Lucimara, Deus abençoe sua vida. Irmão Israel, também Deus abençoe. Irmã Valéria Targino, Deus abençoe sua vida. Tá? Muito obrigado pela companhia de vocês. Vamos então orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos na Tua gloriosa e maravilhosa presença, Pai. E glorificamos o Teu nome pelo Teu imenso, maravilhoso e perfeito amor. Pai amado, Senhor, José ele sonhou sonhos que eram sonhos dados por Ti. Mas entre os sonhos que ele teve, Senhor, e o cumprimento desses sonhos, ele viveu uma realidade bastante triste. Uma realidade na qual ele mesmo talvez não tivesse nenhuma esperança
de que aqueles sonhos viessem a se cumprir na vida dele. Todavia, Senhor, os sonhos se cumpriram, porque quem prometeu foi Deus. E assim nesta manhã também eu oro, Pai, para que a gente viva esse tempo preparatório entre o sonho e a realização do sonho. Muitas vezes esse tempo preparatório é um vale, Senhor, um vale difícil, um vale complexo, um vale, Senhor meu Deus, onde nós não vemos nenhuma esperança, não vemos nenhuma oportunidade. Mas eu quero dizer nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, que nós estamos em Tuas mãos, que nós cremos no Senhor, que nós confiamos na graça e na misericórdia do Senhor, e que Tu és o nosso Deus e não há outro bem além de Ti, ó Pai. Por isso, Pai, abençoa cada um de nós, cada um dos Teus filhos e filhas, que tem sonhado os sonhos de Deus e que tem tido também os seus próprios sonhos. Os que são de Deus, eles certamente se cumprirão no seu tempo determinado. Os nossos sonhos, Pai, a gente precisa tomar cuidado, precisamos orar ao Senhor para dar um passo, para que nós não venhamos, Senhor meu Deus, a sofrer mais angústias, mais aflições, ter mais sofrimento além daquele que já é inerente, Pai, às decisões que tomamos. Querido Deus, nos ajuda. Eu te peço sabedoria, eu te peço graça, inteligência espiritual para viver esse tempo entre o sonho e realização dele. E talvez na vida de muitos o sonho já tenha se cumprido, já tenha se realizado, mas o Senhor conhece o nosso coração e sabe que nós somos idealizadores, que nós pensamos muito no futuro e nos esquecemos do presente. Senhor, que possamos viver o hoje intensamente. Enquanto não chega, Pai, o tempo que o Senhor determinou, que possamos viver o hoje, Senhor, fazendo como José. Ele estava lá na casa de Potifar, o sonho não se cumpriu, vou trabalhar com afinco, vou fazer o que tem que ser feito. Foi para a prisão, o sonho não se cumpriu, vou ser o melhor preso, vou fazer o melhor de mim, vou dar o melhor de mim, porque eu sei que é o nome do Senhor que será glorificado na minha vida. E assim, ó Pai, nós cremos e pedimos a Tua graça, meu Deus, que o nosso coração esteja em paz, calmo, tranquilo, a respeito do sonho e da realização dos nossos sonhos também, Pai. Assim nós pedimos um dia de paz, um dia de alegria, um dia de vitória sobre a nossa vida, sobre os enfermos, doentes, que possam ser curados, sobre os casais que possam estar abençoados em comunhão uns com os outros, aos filhos, à igreja, ao Teu povo na face da terra, Pai. É o que eu peço e no nome de Jesus eu já te agradeço. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Que Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos. Que Deus te guarde, te proteja. E que nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor e dizer para você que os sonhos de Deus hão de se tornar realidade na minha e na tua vida também, tá bom? Que Deus te guarde, Deus te abençoe, um dia frutífero e próspero. E amanhã, querendo Deus, estaremos novamente aqui para mais uma live, né? Orando e refletindo na gloriosa palavra do Senhor. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.